Bom dia a todos presentes. Meu nome é Valdir Jacinto, sou gerente de negócios da Imart. Quero agradecer a vocês que já estão aqui conosco já há algum tempo, os que estão chegando. Sempre tem essa rotina de algumas pessoas começarem a chegar a partir das 10 horas. Vou dar ainda alguns recados, mas eu quero só apresentar quem está aqui conosco como palestrante, é o Fábio Oliveira, consultor especialista em IBM i2 da Imart. Bom dia, Fábio. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos. Muito obrigado. Também conosco aqui o Fabrício Silveira Alves, gerente da área de Cognitive Solutions da Imart. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Bom dia. Bem, vamos começar. Aqui eu falo um pouquinho da nossa agenda hoje, 15/7. Então, eu vou fazer uma breve introdução ao tema e aqui o assunto e sobre a apresentação do Fábio. Também vou dar alguns recados importantes. E, ao longo do webinar, eu sugiro que todos façam os seus questionamentos usando o chat. Tem a opção do chat aqui na barra de baixo do Zoom. Fique à vontade, inclusive, para reportar qualquer problema de áudio, recepção aí. Por favor, fiquem à vontade. Tá? Então, primeiro alguns pequenos recados aqui. Todo o webinar será gravado e depois nós vamos enviar um link para todos, para que possam rever esse evento. A gente sempre pergunta isso daqui, sempre todo mundo que participa do nosso evento, eu peço para quem tiver interesse de ver algum outro tema nos próximos webinars que nós vamos fazer, que coloque esse tema para nós, entre em contato conosco pelo via o nosso site e envie essas sugestões. Às vezes tem algum tema pertinente, como é o tema de hoje, a gente vai falar sobre um processo de skimming, na verdade, né? De skimming, que é a clonagem de informações em cartões, como que isso pode acontecer e esse ponto de comprometimento. Isso é um caso que nós já vivenciamos e alguns clientes nos pediram para fazer essa apresentação. Então, hoje a gente está fazendo isso daqui. E também aí, novamente, use um chat para fazer o registro das dúvidas, que eu vou mediando e colocando essas dúvidas para o Fábio e para o Fabrício. Eu também queria reforçar um pouco aqui que a Imart, né, tem uma vasta gama aí de serviços. Nós atuamos também com consultoria especializada em Salesforce, na alocação de profissionais, somos especialistas na IBM na área de security. Temos uma grande história de especialização em sustentação Oracle e SAP e também estamos aí iniciando uma história na parte de automação de processos usando tecnologia RPA. Que RPA será o tema, vou passar aqui, RPA será o tema do nosso próximo webinar. Então, todos aí que estão conosco, por favor, já dia 29/7, Marcelo Torres, gerente de negócios da Imart, do colega, e Renato Castilho, Solutions Architect Advanced da Ingram Micro, farão essa apresentação, aumento de eficiência e redução de fraudes respeito à conformidade. Muito interessante, por favor, já estão convidados a todos. Vamos aqui. Antes disso daqui, também gostaria de anunciar que a Imart está começando um processo novo, algumas linhas de serviços novos, né? Que é a linha de consultoria e treinamento remoto. A gente está chamando de i2 Web Consulting e i2 Web Training. Então, vocês que, por acaso, têm a necessidade de um aperfeiçoamento, de treinamento nos produtos i2, nós temos especialistas e podemos fazer esse treinamento remotamente com valores atrativos. Então, e também, se vocês estão precisando de uma consultoria pontual, nós estamos com um pacote de consultoria também,
uma consultoria remota para apoiar nos seus projetos, nas suas atividades que envolvendo aí essa solução. Então, estamos com essas duas linhas de serviço e caso tenha interesse de saber quais são as condições especiais para esse momento aí de trabalho remoto, trabalho à distância, estamos com duas opções interessantes de valores aí para vocês poderem se aperfeiçoar ou precisar de uma ajuda com a linha ITU de soluções. Essas duas novas linhas de serviços da Imagem. Então, eu vou passar agora um pouco para vocês, um pouco do conceito do que o Fábio vai apresentar, e Fabrício pode me corrigir. Tem essa imagem aqui que eu vou tentar explicar para vocês o que ocorre, e é o que um pouco essa investigação que o Fábio vai fazer. Então, existem aqui dois cartões em evidência aqui, o cartão 1, né? E esse cartão 1 ele tem um histórico, ele tem uma linha de tempo aqui que é gradativa, está subindo, e ele passa por vários terminais de aprovação desse cartão, né? E existe um terminal aqui em comum entre o cartão 1 e o cartão 5, que é o terminal C. E por um período de tempo aqui, de espaço de tempo, alguns cartões se passaram aqui. E é sabido que esse cartão 1 teve um evento de fraude, né? E esse cartão 5, um período à frente de tempo, ele também teve uma transação fraudulenta. Então, investigando-se, qual que é o objetivo aqui da apresentação? Identificar um ponto de comprometimento. Eu tive um cartão que teve um problema de fraude, teve um cartão que no futuro, em espaços diferentes de tempo, teve um problema de transação fraudulenta. E onde que é o ponto em comum? Qual que é o ponto de comprometimento e de atenção, né? É isso que o Fábio vai mostrar para a gente. No caso aqui, esse cartão 2 aqui corre o risco, já que dois outros cartões passaram por esse terminal aqui e tiveram problema. Então, possivelmente, com grande probabilidade, esse terminal C aqui está com algum problema e está com um processo de skim ocorrendo. Então, basicamente é isso. O Fábio e o Fabrício vão apresentar isso para nós, mas como que, pegando informações, colocando isso no ITU, como que eu transcorro uma investigação dentro do ITU para tentar encontrar esses pontos de comprometimento. Tá bom? Então, Fábio, eu vou parar aqui a parte de apresentação e eu vou colocar a nossa apresentação do caso. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento. Olá a todos, meu nome é Fábio Oliveira, sou consultor. O pessoal não viu se estava com som aqui, vou parar um pouquinho. Está com som perfeito, ok, Valdir. Tá ok? Tá ok? Então eu vou seguir. De prevenção a fraudes pela iMart. O objetivo da apresentação de hoje será identificar pontos de comprometimento de cartões de crédito, ou seja, lugares em que os cartões podem ter sido clonados. Nessa apresentação, eu irei utilizar dois softwares da família IBM i2, o IBM i2 Analyst Notebook e o IBM i2 iBase. Para quem não conhece, a interface que aparece na tela nesse momento é do IBM i2 Analyst Notebook, que é uma ferramenta extremamente poderosa para a realização de análises através de diagramas, onde eu saio do contexto de dados lineares, que é a linguagem utilizada em planilhas, relatórios e tabelas, e passo para um formato totalmente visual e intuitivo. Já o IBM i2 iBase é o que vai fazer a interface com o meu banco de dados, onde através de uma modelagem simples, ele traduz as informações para o formato de entidades e vínculos, que é o formato utilizado pelos produtos IBM i2.
Então, aqui nesse segundo diagrama, no lado esquerdo, nós temos aqui a representação das tabelas com dados lineares, que eu mencionei no início, que é a linguagem utilizada pela ampla maioria dos produtos hoje no mercado. E aqui do lado direito eu já tenho a estrutura em linguagem visual. Essa estrutura, ela trata-se aqui do esboço da estrutura que nós desenvolvemos para essa apresentação de hoje. Então aqui eu tenho a representação das entidades e vínculos, que é o formato utilizado pelo I2, e aqui eu tenho nesse ícone aqui a representação da entidade do estabelecimento. Aqui seria a representação da entidade das maquininhas. Nós criamos aqui uma entidade chamada Unique ID, onde nós consideramos o identificador do estabelecimento e o identificador das maquininhas e criamos uma entidade com identificador único. Relacionado a essa entidade, nós temos as transações e a partir das transações nós temos os cartões de crédito. Para os cartões de crédito, nós criamos um campo sinalizador para identificar se esse cartão pertence a alguma lista restritiva, uma blacklist. As transações também têm um campo sinalizador visando diferenciar as transações e identificar também, as transações aprovadas das transações bloqueadas. E aqui no Unique ID, nós temos também um campo sinalizador visando identificar se esse Unique ID ele já tem um ponto de comprometimento conhecido. Então essa vai ser a estrutura que nós utilizaremos para essa apresentação. Então eu venho aqui para um diagrama em branco e qual que vai ser a dinâmica? Basicamente, partindo de uma consulta ao meu histórico de transações relacionadas aos cartões que constam na minha blacklist, farei uma análise crítica em cima de padrões de data e hora dessas transações, sempre visando identificar estabelecimentos com ponto de comprometimento e também cartões que transacionaram nesses estabelecimentos e ainda não foram bloqueados. Então, nesse momento eu já estou conectado ao meu banco de dados através do iBase, seria essa janela no canto direito da tela que indica isso. Então, como que eu faço essa consulta ao banco de dados? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova consulta. Um aspecto bem interessante de ser ressaltado nesse momento é que as consultas com o I2, elas são feitas de forma visual. Então, eu não preciso utilizar nenhum tipo de comando, nenhum tipo de código complexo, para compor as famosas queries, Aqui, basicamente, eu tenho uma interface muito mais amigável para a realização dessas consultas. Então, como que eu vou montar esse nosso requerimento? Aqui no canto inferior esquerdo eu tenho a estrutura do banco de dados, conforme eu mencionei no início. Então, eu seleciono aqui o cartão, clico e arrasto para essa área em branco. Seleciono aqui também a entidade da transação. Coloco o vínculo aqui entre eles. E na extremidade do cartão de crédito, eu vou restringir o resultado para que ele retorne somente as transações referente aos cartões que constam já na nossa lista restritiva, na nossa blacklist. Então, feito isso, eu já montei o nosso requerimento. Notem que eu basicamente utilizei alguns comandos do mouse, não fiz uso de nenhum tipo de código. Esse é um ponto extremamente importante, essas consultas são bastante simples de serem construídas. Então, feito isso, eu defini a minha estrutura, eu clico em resultados. Então aqui o I2 já retornou os resultados, no caso são 2.544 registros. Uma vez que ele retornou esses resultados, eu clico em concluir. Uma vez cliquei em concluir, ele pergunta se eu desejo salvar a consulta. Eu vou colocar aqui apresentação teste 2. Aqui ele tem essa opção de categorizar a estrutura da consulta, uma vez que o dia a dia investigativo se utiliza de muitas consultas como essa, então eu tenho a opção de categorizar essas consultas, bem como definir qual que vai ser o perfil de acesso a essa consulta, se é restrito a um grupo determinado de usuários, enfim. É mais para exemplificar essa funcionalidade de categorizar as consultas. Então eu clico aqui em OK, adiciono os resultados ao diagrama.
Então ele já terminou aqui o processamento e eu já tenho a representação no diagrama dos cartões de crédito e associados aos cartões as respectivas transações. Como eu tenho 2.000 e cerca de 2.500 registros, eu tenho aqui uma opção no Analyst Notebook de melhorar esse layout. Então vou selecionar essa opção aqui. E aí eu já tenho uma visão agora no mesmo diagrama. Lembrando que são aqui a representação, o que eu fiz na minha consulta. Eu pedi para que o produto retornasse todas as transações associadas aos cartões da nossa lista restritiva. Lembra que no início eu falei que para as transações eu tenho um campo que faz a diferenciação e a identificação se são das transações aprovadas, das transações bloqueadas? Como que nesse universo de dados, com cerca de 2.500 registros, eu identifico quais são as transações aprovadas e quais são as transações bloqueadas? É muito simples. Eu utilizo aqui, por exemplo, de um recurso chamado formatação condicional. Eu já defini uma especificação aqui, onde eu quero ter um destacamento estratégico dessas transações. Notem que agora, tudo que eu tenho em verde seriam as transações aprovadas, e o que eu tenho em preto são as transações bloqueadas. Então, dessa forma, eu tenho já uma visão, um insight bastante interessante sobre o quantitativo e o posicionamento, a relação dessas transações com cada um desses respectivos cartões. Uma vez que eu tenho esse destacamento, já diferenciei as transações aprovadas das transações bloqueadas, seguindo o contexto da nossa dinâmica, eu preciso identificar quais são os Unique IDs relacionados a essas transações. Como que eu obtenho essa resposta? Eu vou selecionar primeiramente aqui todas as transações, clico com o meu botão direito e vou fazer aqui o que nós chamamos de expansão controlada. O que seria essa expansão controlada? Basicamente, se eu faço uma expansão convencional, o I2 vai retornar todas as informações relacionadas a cada uma dessas transações. Porém, através da expansão controlada, eu quero que ele me retorne só o Unique ID, que é o que nós estamos buscando nesse momento. Então, eu marco aqui esse checkbox e clico em OK. Então, o I2 terminou o processamento, eu já tenho aqui todos os Unique IDs, o diagrama ficou ainda com mais informações. Como que eu identifico aqui onde estão os Unique IDs que ele retornou? Então, novamente, eu seleciono todos os Unique IDs e peço para ele ajustar a opção à janela. Então, aqui estão todos os Unique IDs relacionados às transações dos nossos cartões da lista restritiva, da Blacklist. Como que eu poderia identificar também quais desses Unique IDs já possuem ponto de comprometimento conhecido e quais Unique IDs não têm nenhum tipo de ponto de comprometimento? Então, novamente, eu uso a opção da formatação condicional. Notem que agora, em verde, eu tenho os Unique IDs que não possuem pontos de comprometimento, e em preto, nós temos os Unique IDs com ponto de comprometimento conhecidos. Legal, eu vou mostrar aqui todas as opções novamente. Uma vez que eu fiz essa diferenciação, eu já tenho o destacamento estratégico também dos Unique IDs. Como que, por exemplo, agora eu identifico, uma vez que eu tenho uma massa de dados considerável, cerca de 2.500 registros, como que eu identifico com bastante facilidade, por exemplo, quais desses Unique IDs ou qual o Unique ID que está associado ao maior número de transações? Como que eu poderia obter essa informação? Então, eu venho aqui no menu Análise e vou usar um dos inúmeros recursos analíticos que a solução provém de forma nativa. Então, para essa necessidade, eu vou utilizar aqui listar os mais conectados. O que essa funcionalidade vai fazer? Se eu clico aqui, por exemplo, na maioria dos vínculos, o I2 identifica que, por exemplo, esse Unique ID final 2644, ele possui 60 transações atreladas a ele. Ou seja, ele é o Unique ID com a maioria das transações associadas. Se eu quiser identificar onde está esse Unique ID final 2644, eu clico aqui em cima dele. E aqui nós já vemos, por exemplo, que esse Unique ID
ele está com a moldura verde, ou seja, ele não tem nenhum ponto de comprometimento associado a ele. Se eu selecionar aqui o segundo lugar, que seria o final 2720, ele já aparece com a moldura preta, ou seja, esse já é um Unique ID que possui ponto de comprometimento conhecido. E a mesma coisa o terceiro, também já aparece com a moldura preta. Então, nesse primeiro momento, uma vez que eu identifiquei um Unique ID associado a 60 transações, ou seja, o Unique ID associado à maioria dessas transações, e ele não tem um ponto de comprometimento conhecido, nesse momento ele passa a ser o foco da nossa investigação. Então, qual que vai ser a dinâmica? Eu vou selecionar todas essas 60 transações que aparecem associadas a ele. Eu fecho aqui essa opção e vou copiar essas informações para um diagrama à parte. Então, aqui está. Notem que nesse diagrama à parte fica bem claro que eu tenho o Unique ID com a moldura verde, porque ele não tem nenhum tipo de ponto de comprometimento, e todas as transações também estão em verde, ou seja, eu não tenho nenhuma transação bloqueada nesse momento. Então, uma vez que eu tenho toda essa quantidade de transações associadas a esse Unique ID, como que eu começo, por exemplo, a fazer uma análise crítica, conforme eu falei no início, em cima desses padrões? Como que eu identifico se existe algum dia que teve uma incidência maior dessas transações? Como que eu obtenho esse tipo de insight? A primeira coisa que é bem interessante para eventos que eu tenho data e hora seria utilizar o formato de linha de tempo. Como que eu mudo esse formato de diagrama aqui para um diagrama de formato de linha de tempo? Então, primeiramente eu vou melhorar aqui a opção do layout. Então, eu pego aqui esse formato organização primeiro. Coloco ele aqui um pouco mais para baixo, só para facilitar. Altero a representação dele. Vou trazer ele um pouco para a esquerda para ficar melhor a visualização de vocês. Peço para eles exibir a barra temporal. Em seguida, eu faço o ordenamento cronológico dessas transações. Ou seja, agora eu tenho num diagrama de linha de tempo, associados à barra temporal, as transações dispostas em ordem cronológica. E à medida que eu deslizo a barra de rolagem para a direita, notem que ele conserva o Unique ID aqui do lado esquerdo, e à medida que eu vou percorrendo o diagrama, eu consigo ter uma visão bem clara de toda a cronologia das transações, desde a primeira até a última transação. Ou seja, esse é um recurso bastante interessante, principalmente para a questão da apresentação de um caso dentro da organização, não só para a investigação, né? Eu consigo disseminar o fruto dessa investigação também utilizando o Analyst Notebook. Isso é um ponto bastante interessante. Existem empresas que demandam muito tempo para construir um diagrama como esse. Notem que eu cheguei a esse formato de diagrama também com poucos cliques. Então, isso é uma tarefa que otimiza bastante o trabalho do analista, do investigador. Uma vez que eu cheguei a esse formato de diagrama de linha de tempo, eu tenho a cronologia das transações, eu preciso agora de algum insight. Como que eu identifico, por exemplo, o dia que teve a maior incidência? Como que eu obtenho esse tipo de insight em cima dessas informações? Então, novamente, eu vou vir aqui no menu Analisar, vou utilizar novamente aqui uma outra funcionalidade nativa, que já vem no produto, chamada Diagrama de Barras e Histogramas. Aí aqui nesse primeiro momento, vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma série de insights interessantes aqui que valem a pena ser explorados. Mas aqui nesse primeiro momento eu vou selecionar primeiro aqui o dia da semana. Então notem que ele já monta esse gráfico aqui de forma bastante ágil, né? Onde eu consigo ter uma visão que, por exemplo, dentre os dias da semana, as quartas-feiras foi o dia que eu tive a maior incidência nessas transações. E à medida que eu vou selecionando outros elementos, por exemplo, eu vou pegar aqui o mês do ano como histograma, notem que agora eu tenho aqui a distribuição dessas transações ao longo dos meses, e eu facilmente também identifico que o mês de abril é um mês que eu tive 20 dessas transações. Então é o mês que eu tive a maior concentração.
E se eu clico aqui em cima dessa coluna do gráfico, automaticamente é dinâmico essas funções que eu selecionei, então ele mostra a distribuição dessas 20 transações ao longo dos dias da semana. Então eu consigo aqui identificar que a maior incidência foi às quartas-feiras e também aos domingos. Então é dinâmico esse tipo de funcionalidade e as funções interagem entre si, e eu ainda tenho destacamento estratégico aqui no meu diagrama novamente. E para eu refinar esse resultado ainda mais, eu tenho ainda a opção da matriz térmica. Então vou pegar aqui, por exemplo, o dia do mês. Notem que à medida que eu deslizo a barra de rolagem aqui embaixo, no canto direito da tela, ele mostra a distribuição também dessas transações ao longo dos dias. Quanto mais vermelho, mais quente, maior a incidência. Então, se eu percorrer aqui essa matriz térmica, eu identifico aqui, por exemplo, que no dia 5 de junho, eu tive 5 transações ocorrendo no mesmo dia. Ou seja, embora o mês de junho não seja o mês com a maior incidência, chama atenção, merece ser investigado, né, o fato de terem 5 dessas transações ocorrendo no mesmo dia. Então, eu vou selecionar aqui essas 5 transações, eu clico em cima aqui, e vou selecionar também essas 2 datas do mês de abril, que seria o dia 19 e o dia 20. Então, eu seleciono todo esse período aqui de transações, que são os dias que eu tive uma maior incidência, e vou levar essas informações para um diagrama à parte novamente. Então, eu vou selecionar aqui vou selecionar o Unique ID que está associado a essas transações. Vou fechar essa opção aqui novamente. E vou copiar para um diagrama à parte. Então, eu já tenho aqui as informações dispostas no diagrama à parte. E recapitulando o que fizemos até aqui, partimos de uma consulta ao banco de dados, identificamos todo o histórico de transações relacionados aos cartões que constavam na nossa blacklist, identificamos os Unique IDs com a maior incidência de transações e, através do formato de linha de tempo e dos recursos analíticos do I2, conseguimos refinar a incidência dessas transações por dia e também identificamos aqui um Unique ID com a maior concentração dessas transações, né? São 3 datas onde eu tive uma incidência acima da média. Por esse comportamento, nós podemos considerar que esse Unique ID possui um ponto de comprometimento. Então, como que eu faço para sinalizar essa informação para o meu banco de dados? Então, eu clico aqui 2 vezes em cima do meu Unique ID. Então, aqui eu já tenho o registro do meu banco de dados. Eu não preciso, para fazer essa edição, eu não preciso também novamente utilizar de nenhum tipo de código. Eu clico aqui em editar. Então, aqui eu já tenho aquele campo sinalizador que eu mencionei no início. Então, eu vou marcar ele aqui como fraude. E aí eu habilito o campo data. No caso, o dia de hoje está aqui representado por 14 de julho de 2020. Então, vou clicar em salvar. Feito isso, eu já atualizei a informação no meu banco de dados. Então, para manter a mesma lógica visual, vou colocar aqui a moldura preta ao redor desse Unique ID. Legal. Dando seguimento à nossa análise, será que nessas mesmas datas não ocorreram outras transações associadas a outros cartões? Como que eu obtenho essa resposta aqui utilizando o I2? Então, novamente, eu vou entrar aqui no gerenciador, nas consultas, perdão. Porém, agora eu vou pegar aqui uma consulta que já está salva. Isso aqui para mostrar como que seria realmente o dia a dia do analista, uma vez que eu tenho requerimentos específicos para serem verificados ao longo do dia a dia. A validação de algumas regras, né? Então, para responder essa pergunta agora, nesse momento, nós construímos a estrutura. Numa extremidade eu tenho o Unique ID e na outra extremidade a transação, sendo que nessa extremidade eu restringi os resultados somente para o Unique ID que nós elencamos nesse diagrama nesse momento. No vínculo, eu defini aqui os operadores para aquelas 3 datas que nós identificamos com uma incidência acima da média. Então, seria 20/6, 19/4 e 20/4. E na outra extremidade, gostaríamos de identificar se houve outras transações. Então, eu clico aqui em resultados.
O I2 retornou para nós 49 registros. Vou clicar em concluir. Então, notem que ocorreram, sim, outras transações nesse dia. E como que eu identifico se são transações aprovadas ou se foram transações bloqueadas? Então, novamente, eu vou entrar aqui nas opções de formatação condicional e uso essa especificação que já está salva. Notem que aqui, novamente, eu tenho todas as transações aprovadas, então eu não tenho nenhuma transação bloqueada nesse momento. E agora o próximo passo seria, então, identificar os cartões associados a essas transações. Será que, de fato, algum desses cartões não está na nossa blacklist? São cartões que ainda não foram bloqueados, por exemplo? Como que eu identifico isso? Primeiramente, eu vou melhorar a opção do layout novamente. E aí, na sequência, farei uma nova expansão controlada. Então, vou selecionar aqui todas as transações. Vou entrar aqui agora na opção de expansão controlada, porém eu quero que o sistema nos retorne somente os cartões. Então eu clico aqui em OK. Novamente eu vou melhorar a visualização. Então notem que agora eu tenho todas as transações e tenho todos os cartões associados a essas transações. E como então que eu identifico se algum desses cartões não consta na nossa blacklist? Então, eu vou selecionar agora aqui novamente a opção de formatação condicional, porém eu vou aplicar agora uma especificação em cima dos cartões. Então, notem que agora aqui em preto são todos os cartões que constam já na nossa blacklist e todos os cartões em verde são os cartões que não estão nessa nossa lista restritiva. Ou seja, são cartões que nesse momento deveriam ir para uma watchlist, porque são cartões que possivelmente foram clonados, porém ainda não teve nenhuma utilização em cima desses cartões. Então, como que eu faço para, por exemplo, extrair os resultados desse diagrama e enviar, por exemplo, para um arquivo de texto ou para uma planilha em Excel, para que essas informações sejam então inseridas na nossa watchlist? Como que eu poderia fazer isso daqui utilizando o I2? Existem mais de uma forma, mas eu vou mostrar a forma que eu acho que é mais simples. Eu venho aqui nessa opção listar itens. Notem que aqui eu tenho todos os registros dos cartões. Basta eu selecionar todas essas opções. Notem que a opção aqui falando da blacklist, ela aparece todos como não. Eu clico aqui em copiar, ou até mesmo o Ctrl C também funciona para essa funcionalidade. Abro aqui o meu arquivo texto e dou um colar. Então, a solução admite Ctrl C, Ctrl V, tanto aqui para um arquivo texto, como também para uma planilha no Excel. E aí, a partir daqui, eu enviaria isso para o setor responsável realizar a inclusão no banco de dados, na nossa watchlist, que são cartões que merecem uma devida atenção por conta desse comportamento que nós identificamos. Então, vou clicar aqui em não salvar. E aí nós temos agora o nosso diagrama, o nosso Unique ID, que nós identificamos com um ponto de comprometimento. Identificamos que nessas mesmas datas em que ocorreram transações acima da média relacionadas aos cartões da blacklist, ocorreram também outras transações, e a partir dessas transações identificamos também uma quantidade de cartões que devem ir para a nossa watchlist, que merecem uma atenção especial. E agora aqui, para a gente fechar a nossa dinâmica, uma vez que eu tenho esse Unique ID com um ponto de comprometimento identificado, cabe a nós agora fazer uma nova expansão controlada para identificar aqui, então, por exemplo, qual o estabelecimento associado a esse Unique ID e também qual a maquininha que está associada a ele. Então eu clico aqui em OK. Então o I2 já retornou esse resultado, então aqui eu tenho a maquininha, a representação da maquininha associada a esse Unique ID e também aqui o código do estabelecimento. E aí nós poderíamos responder algumas outras perguntas, por exemplo, será que esse estabelecimento possui outras maquininhas? Como que eu poderia chegar a essa informação também? Então eu faço uma nova expansão controlada.
e seleciono aqui a opção da maquininha. Então notem que esse estabelecimento ele possui aqui mais 3 maquininhas associadas a ele. E com isso nós fechamos agora todo o contexto da nossa investigação de hoje. Então identificamos um Unique ID com ponto de comprometimento através dos padrões da incidência de transações e também identificamos alguns cartões que devem ir para a nossa watchlist. E a partir daqui eu poderia gerar um PDF desse diagrama, eu poderia extrair as informações para um Excel ou para um arquivo texto, conforme eu mencionei a vocês. Então, um pequeno resumo de tudo que foi feito. Partimos do histórico de transações relacionadas aos cartões que constavam na nossa blacklist, identificamos os Unique IDs com incidência de transações acima da média, através da linha de tempo e de recursos analíticos do I2, refinamos a incidência de transações por dia e identificamos 3 datas com a maior concentração dessas transações. E por esse comportamento, identificamos um Unique ID com um ponto de comprometimento. Buscamos outras transações nessas mesmas datas para esse Unique ID e chegamos a uma lista de cartões suspeitos que possivelmente foram clonados e ainda não foram utilizados. E por conta disso, foram enviados aí para a nossa watchlist. Então com isso nós fechamos a apresentação de hoje, espero que tenham gostado, agradeço pela atenção e vou devolver a palavra novamente aqui para o Valdir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio, pela apresentação, muito boa, excelente conteúdo. Vou compartilhar aqui um pouco. Nós temos algumas perguntas já aqui, tem algumas coisas aqui, perguntas, só deixa eu organizar aqui. E Fábio e Fabrício, vou direcionar. Vamos lá, primeira pergunta, sabe se é verdade que a quantidade de fraudes em operações com cartões aumentou com o novo normal? Sabe que é verdade que a quantidade de fraudes e operações aumentou com o novo normal? É uma pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acham disso, Fabrício e Fábio? Sim, nós encontramos alguns clientes, tanto no Brasil como fora do Brasil, que estão falando que teve um aumento entre 30% a 50% das tentativas de fraude com cartão não presente, por exemplo, em processos de compra, né? Então, sim, a quantidade de transações eletrônicas aumentou e com isso também aumentaram as tentativas de fraude. Bom, nos casos apresentados, utilizam-se os produtos IBM 2, Analyst Notebook e iBase. Por favor, comentar sobre verdadeiras maneiras simples de integrar outras fontes de dados. É possível como integrar outras fontes de dados nesses produtos? Quão simples é? Eu acho que Sim. Aqui a gente... Pode responder? Sim. Tá, é legal falar nesse momento, né, Valdir, que a arquitetura dos produtos I2 ela é bem flexível nesse sentido. Então, de acordo com a necessidade do cliente, nós temos a possibilidade de incrementar novos componentes. Então, com o iBase eu posso sim integrar outras fontes de dados através da importação, porém nós temos também uma outra arquitetura mais robusta, onde poderia ser desenvolvido um conector e eu poderia fazer a conexão direta a outros bancos de dados, né? Então, talvez seria legal pegar mais informações com o cliente para a gente poder direcionar para uma arquitetura melhor, aí, dependendo da necessidade dele. Quer comentar alguma coisa, Fabrício? Complementar? Não, isso mesmo. A arquitetura de I2 é bem flexível, então permite trabalhar tanto com dados em repositórios internos como utilizando serviços web, acessar dados externos, né? Ok. Tem mais uma pergunta. Há formas mais ou menos fáceis de migrar as bases de dados de inteligência e investigação armazenadas em repositórios de tamanho médio, como a iBase,
para outros de maior tamanho e concebidos para a colaboração de equipes corporativas maiores? É possível? Sim, para clientes que já tenham iBase, o ecosistema I2 é totalmente amigável, né? Então, qualquer dos sabores de produtos I2 vai ter conectividade 100% com iBase, ok? E como falei anteriormente, nós conseguimos integrar qualquer tipo de banco de dados nos produtos de I2, né? Então, o iBase já é integração nativa, não precisa ser feito nada, né? Mas com outros bancos que estejam sendo utilizados para repositório de informações, investigações, inteligência, também podemos chamar esses dados. Tem uma outra pergunta aqui. Pergunta para o Fábio. Dado as novas maquinetas encontradas pela expansão do Unique ID, nessa última etapa da demonstração da plataforma, seria possível definir facilmente se essas outras maquinetas também eram fraudulentas? Sim, perfeitamente. Eu dei o exemplo extraindo as informações para um arquivo de texto, né? Mas eu poderia fazer exatamente da mesma forma que eu fiz para o Unique ID. Eu poderia entrar no registro por dentro mesmo do Analyst Notebook e simplesmente marcar aquele campo que nós definimos como fraude, como lista restritiva, como ponto de comprometimento, e inserir também a data, né, que foi constatada essa informação. Então, eu poderia utilizar também desse caminho. Aqui eu dei o exemplo fazendo a extração para o arquivo de texto para que fique bem claro que eu tenho mais de uma maneira de se fazer isso, né? Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Se nós possuímos algum cliente no segmento de benefícios e, caso negativo, a ferramenta se aplica para cartões de benefícios? Sim, nós temos clientes, temos tanto clientes cartão de benefícios, cartões de fidelidade, né? Obviamente cartão de crédito e débito. Então, toda a traçabilidade e análise de ponto de utilização de um cartão, utilização de serviços, etc., a ferramenta consegue atender. Não é somente crédito e débito, também cartão de benefícios conseguiríamos atender. Vamos lá. Agora apareceram vários questionamentos aqui e eu vou tentar seguir aqui. É possível combinar as funcionalidades das soluções IBM e iTrue com as outras ferramentas não IBM para combate a fraudes? Pode dar algum exemplo? Sim, nós temos um cliente que utiliza uma ferramenta de mineração, SAS, ok? Onde são geradas determinadas alertas para investigação e essas alertas são encaminhadas para I2, onde o analista investigador realiza um trabalho muito similar a que nós apresentamos agora. Então, sim, nós conseguimos nos conectar e trabalhar colaborativamente com outros produtos do mercado que são complementares. Sim. Vamos lá. Outra pergunta. A partir dos cartões mapeados, é possível identificar diariamente novos entrantes e gerar um alerta online diário? Enviar e-mail, por exemplo, a partir de uma nova transação suspeita? Sim, nesse caso, o iBase ele dispõe de uma função de alertas também, onde eu posso parametrizar isso de acordo com os períodos que vão sendo carregados novos dados, e essa questão de enviar por e-mail também é possível, porém eu tenho como se fosse uma caixa de entrada do próprio iBase. Então, através desse ambiente investigativo, os analistas, né, acessariam essas notificações por dentro da própria, da própria solução, perdão. Ok. Quais os programas necessários para instalar essa base? Eu acho que era dizer posso interpretar aqui, que para você trabalhar com essa base aí, que programas você usou, Fábio? Acho que é isso. Sim,
No caso, os componentes da arquitetura que foram utilizados seria o IBM i2 Analyst Notebook, que é a ferramenta de diagramação, e eu tenho também o IBM i2 iBase, que é o responsável aí por fazer essa interface com a base de dados. E aí, por esse modelo que nós apresentamos, eu fiz uma importação desses dados e, em seguida, entramos com a dinâmica da investigação. Mas, como eu falei, de acordo com a necessidade do cliente, a gente pode compor essa arquitetura de várias formas. Né? Ótimo. E mais uma aqui. A iMark possui conhecimentos de soluções de outras origens não IBM que possam integrar-se com as soluções IBM i2? Pode dar exemplo? Foi o exemplo que falei do cliente que utiliza, por exemplo, SAS para gerar alertas. E a investigação é feita depois no IBM i2, né? No i2. Então, esse é um exemplo que temos de trabalhar com produtos no IBM. También existen otros clientes que utilizan ferramentas, por ejemplo, de screening para análisis de prevención de lavagem de dinheiro, onde determinadas alertas son levantadas y analizadas en i2. Perfeito. Os novos serviços que o Valdir citou há pouco, i2 Web Consulting e i2 Web Training, poderiam utilizar-se para ajudar-nos no combate a fraudes? Vou falar um pouquinho. Eu acredito que sim, são os novos serviços aí para capacitação e para suporte de web, então a gente está com um programa de treinamento e capacitação para que vocês possam adquirir em condições especiais que nós estamos colocando, advento aí do novo normal. Então, são serviços que nós estamos moldando para as empresas que hoje têm uma grande parte ou vão continuar ainda nesse novo normal. Então, as equipes vão estar distribuídas, então a gente está pensando nisso, nesse segmento de serviço também, para o novo normal, que vai se estabelecer de uma forma ou de outra. Então, tanto a parte de capacitação e treinamento, como a própria consultoria remota. E a gente pode apoiar as equipes que já estão aí em frente de investigação, em frente de batalhas diárias, né? Acho que estamos com uma equipe de consultores preparados para dar um apoio pontual. São pacotes específicos, curtos, né? O pacote de Web Consult é um pacote curto, de horas, para uma resposta rápida. Então, rapidamente, de web, vocês conseguem ter um consultor capacitado, treinado, iMart, nas soluções e com experiência, o mais importante, né? Só treinado e capacitado. Ele tem vivência no segmento de fraude. Então, é uma pessoa com o timing e o tino para os problemas que estão aí ocorrendo, como esse que o Fábio apresentou aqui. Então, nossa equipe está preparada para o treinamento, para a consultoria pontual, de entender a situação, entender a dificuldade e agir rapidamente para ajudar vocês. Então, a intenção desses dois pacotes, a criação em condições especiais de contratação rápida. Não sei se o Fabrício quer comentar alguma coisa também sobre os pacotes. Não, perfeito. Você já falou tudo. Legal. Bem, não temos mais perguntas aqui. A princípio, eu vou dar alguns últimos recados. Novamente, lembrar a todos aqui que dia 29/7 teremos aqui o nosso próximo webinar sobre RPA com o Marcelo Torres, meu colega, gerente de negócio da iMart, e o Renato Castilho, Solutions Architects Advanced da Ingram Micro. Então, já estão todos convidados que participaram aqui, vão receber o convite. Acabei de falar dos pacotes, o IT Web Consulting, o IT Web Training. Por favor, quem estiver interessado nesses pacotes, entre em contato conosco via site ou via marketing, ou quem tiver meu contato direto pode falar comigo. Muitas pessoas que participaram aqui me conhecem. E também reforçar que a iMart tem uma gama de outros serviços em vários outros segmentos, não IBM, Salesforce, alocação de profissionais. Temos aí um histórico muito grande nos serviços de sustentação, Oracle SAP, e agora também com automação de processos. Então, a iMart é uma empresa
voltada aí para o segmento de serviços com uma longa histórico aí de atuação e casos de sucesso. Eu só tenho a agradecer vocês que nos acompanharam aqui. Novamente, obrigado. E em breve aí estaremos de volta aí com outros webinars com esse mesmo tema, né, de combate a crimes e fraudes e de investigação. Bem, Fábio, você quer complementar alguma coisa? Dar um tchau para todos, fica à vontade. Perfeito, acho que está tudo bem ponderado, agradeço só a atenção de todos, e em caso de dúvidas, se houver a necessidade de um esclarecimento mais técnico, fico à disposição de todos aí, através dos nossos canais, para respondê-los e apoiá-los da melhor forma possível. Fabrício, quer dar um alô, último alô para todos que participaram? Obrigado pela participação, estamos à disposição por qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado a vocês dois pelo conteúdo aqui, por responder as perguntas. Quero agradecer a todos que participaram até aqui. Fábio, quer falar alguma coisa? Oi. Desculpa só interromper, que tem uma pessoa perguntando a respeito da gravação do evento. Ok. Desculpa, deixa eu ver aqui, que eu agora... Essa apresentação terá gravação disponível para... Sim, vamos todo esse material que está sendo gravado, a gente vai fazer uma edição por causa do tempo, e vamos disponibilizar em primeira mão para vocês que participaram. Como a gente vem fazendo em todos os nossos webinars. O marketing vai fazer uma divulgação para vocês que principalmente participaram de primeira mão, vão receber o link para o vídeo. Eu quero agradecer aí também a quem postou aqui um obrigado, parabéns pela apresentação. Novamente, obrigado a todos e contamos com vocês para os próximos eventos. Então, até logo. Fábio, obrigado por me lembrar. Fabrício, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E passem bem todos. Um abraço.